Graças a Deus. Agora nós estamos aqui com mais uma aula do nosso curso básico em Teologia. Panorama do Novo Testamento. Passamos com o nosso helicóptero por cima de Corinto, por cima de Roma. E agora vamos com o nosso helicóptero aqui para a Galácia. A Galácia também, ela era uma região gigantesca. Aí você tem a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. Não se sabe ao certo para qual região da Galácia que essa carta foi escrita. Então, para nós, assim, aos Gálatas, mas tem essa Galácia do Norte e a Galácia do Sul. É muito gigante. O apóstolo Paulo tentou entrar na Galácia e o Espírito Santo não deixou. E quando o Espírito Santo permitiu, a gente não tem o dia que Paulo fez isso. A gente não sabe quando foi que Paulo conseguiu fazer isso. O que a gente sabe? Ele estava doente. Ele disse que ele estava doente, uma doença que ele tinha nos olhos, e disse que o amor que os Gálatas demonstravam por ele era muito intenso, ao ponto de que, se eles pudessem, eles doariam os próprios olhos para o apóstolo Paulo. E Paulo fazia uma pregação dizendo que Cristo foi representado diante deles. É como se Cristo tivesse sido crucificado ali, diante deles, de tal maneira que eles abraçaram o Evangelho. Mas qual que é o problema que Paulo está enfrentando agora? Entraram os judeus, judaizantes, na igreja. E os judaizantes ensinavam que Cristo nada tinha de prover se eles não guardassem a lei de Moisés. Você tem aqui um paralelo entre a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos. Você pode ler as duas pareadas. Os judeus, eles faziam sempre isso. Eles iam aonde Paulo pregava, eles iam lá e despregavam. Paulo pregava e eles despregavam. Eles perseguiam Paulo e o ministério de Paulo. E Paulo recebeu a notícia de que os judeus estavam acabando com a igreja de Cristo na Galácia. Acabando. E Paulo disse: seus insensatos Gálatas, porventura vocês receberam o Espírito Santo pela guarda da lei ou pela graça de Deus? Foi com a lei? Não. Aí, de novo, ele pega e fala: a lei não pode justificar ninguém. A lei, ela só gera escravos. E ele usa uma comparação entre a Jerusalém terrestre, que é escrava com os seus filhos até hoje, e a Jerusalém celestial, que é mãe de todas nós. Ele fala: Jerusalém celestial, ela é semelhante ao Monte Sião. O Monte Sião, ele gera filhos para a liberdade. Mas o Monte Sinai, ele gera filhos para a escravidão. O Monte Sinai, ele fala, é igual a Agar. Abraão tinha 2 filhos, e um de cada mulher. Um que era de Sara e outro que era de Agar. O filho de Sara, que é Isaac, é o filho da livre. E o filho de Agar é o filho da escrava. E ele diz: a filha da escrava é a Jerusalém terrestre. Os judeus que querem se justificar pela lei, guardar Moisés, se circuncidar, é tudo escravo. Escravos não são livres. Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre, como está escrito: alegra-te, ó estéril, que não destes filho, porque mais são os filhos da abandonada do que da casada. Você vê como que Paulo usa o Antigo Testamento assim, livremente. Vem na mente dele, ele escreve, justamente para explicar. Ficai, pois, na liberdade com a qual Cristo vos libertou, porque para a liberdade é que nós fomos chamados. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, porque da graça caístes, todos vós que vos justificais pela lei, Cristo para vós nada aproveita. Se vocês querem ser justificados pela lei, eu sei que vocês têm que passar pela circuncisão. E Paulo fala:
Já que vocês querem passar pela circuncisão, corta na raiz, corta no toco, está no texto. Ele diz isso claramente, que se mutilem a si mesmo. Se o problema de vocês é esse, achar que a carne do prepúcio é o que contamina vocês, não. Cristo fez uma circuncisão não na letra, mas no espírito. Nós somos a circuncisão de Jesus. Aí ele vai levantando a cristologia e o comportamento que nós temos que ter diante do Evangelho. Vocês querem se gloriar diante das autoridades dos homens? Eu digo para vocês que o Evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum. Eu tive uma experiência direta com Jesus. E ele usa o próprio exemplo dele e fala, eu poderia me gloriar, porque eu sou judeu de judeu, fariseu de fariseus. Segundo a lei, eu excedi em judaísmo todos os que eram da minha idade. E ele diz, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Então eu poderia me gloriar, mas ele reputou isso tudo perda. Ele diz aqui na carta aos Filipenses, eu reputei tudo isso como perda para poder ganhar a Cristo. Porque não dá para se gloriar na carne. Porque aquele que quer se gloriar na carne não tem proveito para Cristo. Aí você tem que tomar uma decisão. Qual que é a sua decisão? Ou você crê para a sua salvação, ou você não crê e você está perdido. Fica perdido. Da graça caístes, todos vós que vos justificais pela lei. Cristo para vós nada vos aproveita. Na lei, antiga aliança, foi dada a ordem para a circuncisão do macho, né? E vindo Cristo, essa lei para os judeus foi aniquilada também? Ou? Também. Ali, também. Porque Cristo não fala, né, sobre esse assunto, né? Mas o apóstolo Paulo fala, o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. O fim da lei. Capítulo 4 ele fala, mas chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, para redimir os que estão debaixo da lei. Então, Cristo vem na plenitude dos tempos para poder acabar com o problema da lei. O que diz a lei? Maldito todo aquele que não permanecer no livro dessa lei. Se você guarda a lei, mas você não guarda ela toda, você cai em maldição. Você automaticamente sai do bendito para o maldito. Aí diz que Cristo foi feito maldição por nós. Quando ele foi no madeiro, né? O maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele foi feito maldição por nós e foi feito maldição por ele, por todos, né? Aí ele redime os que estão debaixo da lei e nós que não estamos debaixo da lei e coloca a nova lei, que é a lei do Espírito. Aí foi onde ele cria o capítulo das obras da carne e do fruto do Espírito. Ele diz, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, glutonaria e coisas semelhantes a essa, né? Aí depois ele fala, mas o fruto do Espírito a gente estudou aqui, você lembra? Pneumatologia? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Preocupação zero. Quando toque eu comer, que dia guardar, lua nova, preocupação zero com qualquer tipo de rudimento do mundo. É zero, preocupação zero. Agora não é só o sábado, é guardar dias, meses, anos, é o que ele fala, né? Isso, ele fala isso aqui, eu me preocupo, né? Carta aos Colossenses, ele diz isso. A gente tem que ter essa experiência com o Espírito Santo, por isso que é uma carta que fala muito de ética. O que é a ética? É a prática do bem. A prática do bem, no nosso caso, a gente pratica o bem naturalmente, é o bem de alguém que nasceu de novo, que passou pelo Evangelho. Não precisamos nos preocupar em ser agradáveis a Deus pelas boas obras, mas ao mesmo tempo a gente não pode abrir mão das boas obras. Não é para agradar a Deus que a gente faz as boas obras para alcançar a salvação, mas se entrar pelas obras da carne é desagradável a Deus. A gente pode pegar aqui e ver que o apóstolo Paulo fala que não é no reino de Deus, né? É uma carta muito pesada. Ele diz aqui, Gálatas 5, versículo 19.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você vê a lista de pecados que são praticados, que diz, se a pessoa faz isso naturalmente, ela não está no reino de Deus. Naturalmente é assim mesmo, faz e não tem nenhum remorsozinho, transforma em música, igual o Lameque, né? Que fez lá uma canção, por causa que ele matou um cara e bateu no outro, aí ele fez uma canção para comemorar. O Brasil é assim, faz canção para comemorar. Esse é o Brasil que a gente vive. Eles fazem canção para comemorar. Quando um ladrão se transforma no chefe da nação. E quando esse é o país que a gente vive. Os caras fazem canção igual a Lameque. Fala assim, nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, né, meu irmão? Do mesmo jeito. Então a gente que Jesus volte. Jesus volte. Não, cometeu o pecado. Se algum irmão foi surpreendido numa falta, temos que corrigir o irmão para trazer ele de volta, não comemorar, porque ele está na queda, no erro, né? As pessoas comemoram porque estão no erro e fazem, consentem com os que fazem e acham que está tudo normal. Errados estão os que protestam contra. Por isso que é uma carta que fala muito sobre o bem, o certo, o correto, o bom, o que tem que ser feito e o que tem que deixar de ser feito. Existem coisas que têm que deixar de ser feitas e outras têm que serem feitas, tá bem? As últimas exortações, versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Uma carta fácil de ler, de 6 capítulos. Você gasta 20 minutos na leitura dessa carta aqui com tranquilidade. Você pode fazer as contas aqui, Carta aos Romanos, 16 capítulos e meia hora você lê. Essas duas cartas aqui aos Coríntios, em 1 hora você lê. 1h20, assim, bem tranquilo você lê. Carta aos Gálatas você lê em meia hora. Carta aos Efésios em meia hora. Aos Filipenses em meia hora. Aos Colossenses em meia hora. Aos Tessalonicenses em 40 minutos. Aí você faz a conta aqui, você lê as cartas de Paulo num dia. Um dia. Pegou de manhã, à noite você leu as 13 cartas de Paulo. Isso aqui eu não coloquei aqui, Timóteo, né, que você consegue ler Timóteo em 40 minutos. Tito você consegue ler em 20 minutos e Filemão em 20 minutos. Uma leitura corrida, sem parar para estudar, só a leitura. Quer dizer que você consegue fazer a leitura do Novo Testamento em menos de uma semana. Do Novo Testamento, eu falei. Eu vou ler o Evangelho de Mateus. Quanto tempo que eu demoro para ler o Evangelho de Mateus? 2 horas. É o que você demora. De Lucas, 2 horas. De João, 2 horas. De Marcos, 1 hora. Você lê o Evangelho de Mateus em questão de um dia. Os Evangelhos, né? Em questão de um dia. Se o livro de Atos, 2 horas também. Passa muito rápido a leitura. Num bom português, uma boa tradução. Pega a Bíblia, evita aquela que tem comentário embaixo. Pega a sua Bíblia corrida. E vai que vai. Se possível, tem uma Bíblia que não tem divisão de capítulo e versículo. Vai que vai. Lê igual se fosse uma carta direto. Garanto que em uma semana você lê um Novo Testamento e você vai ser um novo crente. Se tem uma coisa que santifica crente é Bíblia. Você pode ficar ouvindo os sermões do professor Rogério durante 1 ano que não santifica. Lê a Bíblia uma semana inteira, você é um novo crente. A Bíblia pura, sozinho, só ela. Só você e Bíblia. Porque aqui é Bíblia pura, só Espírito Santo. Agora a pregação do Rogério tem esse momento de piada, né? Então,
As pessoas se distraem. O pregador gosta de fazer essas coisas, né? Distrair o público. Quer dizer, a Bíblia faz isso. E ela faz isso com todos nós, né? Com qualquer um de nós. A leitura pura da Bíblia. Depois que você terminou a leitura do Novo Testamento, aí começa a leitura do Antigo Testamento. Livro de Gênesis você vai demorar aí em torno de umas 3 a 4 horas, que é uma leitura mais difícil, tá? 50 capítulos de Gênesis, ele é muito difícil, ele tem muito detalhe envolvente. Então você vai expandindo muito a sua imaginação com o livro de Gênesis. Você não consegue fazer aquela leitura corrida de ponta a ponta, você fica na cena. Aqui não, você já consegue fazer uma leitura mais corrida, né? Mais doutrinária, mais corrida. Livro de Êxodo é um pouco cansativo de ler, demora, né? Tem as genealogias, tem uns pormenores ali. Livro de Levítico, então, um ano, né? Demora, né? Livro de Levítico é muito detalhe, sacrifício, não sei o que e tal. Demora muito. Então, você começa por aquilo que não demora tanto assim. Bom, agora a carta aos Efésios, que é considerada a carta magna do Evangelho de Paulo. Carta magna por quê? Porque ele não escreveu essa carta aqui para corrigir desvios de doutrina, erro de conduta. Não tem erro sendo corrigido nessa carta. É a carta da velhice dele. Ele faz parte das cartas da prisão de Paulo. Vocês sabem que ele ficou lá 3 anos pregando. Foi o ápice da pregação de Paulo, foi em Éfeso, foi aonde ele realmente encontrou tudo que um pregador, um pastor gostaria de encontrar na vida, que é a descida do Espírito Santo, expulsão de demônios, conversão da sociedade. Era algo lindo que aconteceu ali. E foi tão lindo que ele escreveu uma carta de 6 capítulos. Muito curta. Uma carta de 6 capítulos que o Dr. Martin Lloyd-Jones escreveu 8 volumes. E cada livro dele tem quase 300 páginas, em 6 capítulos. Mais de 10 anos pregando a carta aos Efésios, na abadia de Westminster. Pregando assim, expositivamente, versículo por versículo. No domingo seguinte pregava o mesmo versículo, no outro domingo pregava o mesmo versículo. 10 anos pregando na carta aos Efésios, escrevendo os sermões dele. Saiu 8 volumes, 6 capítulos. Quer dizer que não vai ser nessa aula que a gente vai dar conta do assunto. É chamada realmente a carta magna do Evangelho do apóstolo Paulo, porque aqui ele escreve como se ele estivesse no céu. Na concepção da carta aos Efésios, a igreja está nos lugares celestiais em Cristo. É isso que ele diz. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. A perspectiva não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Essa é a perspectiva. Aí nesta carta, o que ele fala? Ele pega e ele retoma o tema da primeira carta aos Coríntios. Nesta carta, ele usa a palavra predestinação de novo. De novo. Então ele fala na carta aos Coríntios e ele fala na carta aos Efésios. Predestinados antes da fundação do mundo, tá bem? Deus teve um plano antes da fundação do mundo e esses predestinados, eles são predestinados para serem conformes à imagem de Cristo. Qual que é a finalidade da predestinação? É para que a gente seja igual a Jesus, conformes, na mesma forma que o Senhor Jesus. E um beneplácito da sua vontade que ele propusera em si mesmo. É algo que Deus decidiu com ele mesmo, segundo a sua sabedoria, sua soberania, o seu desígnio. Ele quer tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Jesus é o centro, por isso que é uma carta que fala de Cristologia, Cristo. E ele fala que grande é o mistério de Cristo, e ele usa uma comparação. Quando o homem se ajunta com uma mulher, não se faz uma só carne com ela? Cristo se unindo com a sua igreja, se faz um só espírito com ela. Aí Paulo fala, grande é esse mistério, digo a respeito de Cristo e da igreja. É uma união misteriosa entre Jesus, o Filho Santo de Deus, e a gente, nós. Nesta carta, além desse assunto
da igreja, ele diz claramente que a salvação é pela graça. E isso não vem de vós. Falou isso na carta aos Gálatas, falou isso na carta aos Romanos e falou isso na carta aos Efésios. A salvação é pela graça somente. Aí você vai ler o texto dos reformadores, e os reformadores não têm o que dizer. É isso. É pela graça somente e é pela fé somente. Pela fé, sem mais nada. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Não tem que contar vantagem diante de Deus. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí Paulo fala, as quais Deus preparou para que andássemos nela antes da fundação do mundo. Olha só, as obras que eu estou fazendo hoje com vocês aqui e vocês estão fazendo hoje aqui, este dia aqui não foi preparado pela FAESP, nem pelo professor Lucimar, nem pelo professor Rogério, nem pelo Ministério do Belém. Esta boa obra aqui foi pensada por Deus antes da fundação do mundo, para que andássemos nela. Que mérito que você e eu temos? Quem vai se gloriar de estar fazendo aquilo que já está escrito pelo dono da história? Deus. Deus só nos colocou no cenário. Nos colocou no cenário com luz, com piso, com banco, com internet, Bíblia. Deus nos colocou neste cenário aqui. Nós estamos vivendo uma história escrita por Deus antes da fundação do mundo. Eleitos antes da fundação do mundo. Ficou complicado para vocês que são aí assembleanos e arminianos? Não? Não? Tá fácil, né? Tá fácil. Quando chega no capítulo 4, aí Paulo fala sobre a unidade da fé. Esse negócio da unidade da fé, ele fala, Cristo, ele desceu às partes mais baixas da terra e subiu acima de todos os céus. Quando ele desceu, o que ele fez? Ele encontrou lá o pessoal que estava no cativeiro, os filhos da velha aliança, que tinham morrido e que não iam para o céu. Aí ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. Ele transportou a turma que estava no seio de Abraão, transportou para Jerusalém celestial. E diz que ele desceu dons aos homens. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e desceu dons aos homens. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Quantos ministérios? 5. 5 ministérios. Primeiro, ministério de apóstolo. Temos hoje? Não. Não tem. Extinguimos. Não reconhecemos, não ordenamos ninguém a apóstolo. Se alguém for apóstolo, tem que ir para a igreja renascer. Né? Para a igreja renascer, pode ir lá. Lá tem apóstolo. Né? A igreja do Agendor Duque, né? Tem um apóstolo. Né? Tem um apóstolo Valdomiro, né? Lá tem. Né? Aqui não tem apóstolo. Profetas. Ele mesmo deu uns para apóstolos e profetas. Tem profeta? Não, não tem profeta. Também não tem profeta. Não tem aqui unção, nem consagração a profeta, nem ministério de profeta. Tem não. Evangelistas tem. Evangelista tem. Pastores tem. Tem. Doutores, não tem. Consagração de doutores não tem. Nós temos duas escalas ministeriais, de evangelistas e pastores. E na nossa eclesiologia, pastor está acima de evangelista. Na escala do apóstolo Paulo, evangelista está acima de pastor. E na escala do apóstolo Paulo, pastor e doutor está lado a lado. Ele colocou pastores e doutores no mesmo degrau. E diz que isso aqui são dons do Espírito Santo. Está na carta aos Efésios. Se fosse usar a Bíblia para corrigir a eclesiologia, era mais fácil. Mas a gente tem que usar convenção, tem que usar outras coisas, né? A gente não corrige nada. Deixa assim para ver como é que fica. Né? Mas se fosse para usar só a Bíblia, corrigia mais rápido. Está escrito aqui no texto, assim. Paulo ensinou, o Espírito Santo ensinou. Essa aqui é a eclesiologia que a Bíblia ensinou na carta aos Efésios. E por quê?
Porque você pegar a eclesiologia em outras cartas, inverte, muda. Significa o quê? Que cada igreja, cada ministério pode organizar a sua eclesiologia com liberdade, não tem regra fixa. Tá? Não é que está errado. Simplesmente a gente não reconhece o ministério apostólico, nem o ministério profético e nem o ministério de doutoral. Mas existem igrejas que elas têm o magistério acima do ministério. O magistério está acima do ministério. Significa, se não passar pelo magistério, não vira ministro. Tem igreja que é assim. Tem igreja que é presbiteriana. Se não passar pelo presbitério, não vira pastor. Tem igreja que é congregacional. Se não passar pela congregação, pela assembleia da congregação, não dirige igreja. Então a eclesiologia que a gente tem, ela é uma adaptação de um ou de outro texto. E cada igreja faz a sua adaptação. Por isso que a gente precisa das 13 cartas para fazer teologia. Não é uma carta só. Você vai ler na carta aos Romanos, capítulo 12, existirá o dom do socorro, o dom do governo, o dom do ensino. Na carta aos Romanos tem uma lista de dons, a gente estudou isso aqui. Na carta aos Coríntios tem mais outra lista de dons. E na carta aos Efésios mais outra lista de dons. Então os mesmos dons podem se manifestar em todas as igrejas ou não, um ou outro. Essa aqui é a base. Agora o principal que ele fala é sobre a unidade da fé. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito Santo em que todos nós estamos batizados. Ser imitadores, a santidade cristã, a obediência, que são alguns conceitos práticos, e o grande capítulo da guerra espiritual, da batalha espiritual. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que vocês possam combater contra o diabo. Porque o diabo está aí junto com principados e potestades, lutando para poder derrubar a cada um de nós. E nós temos que resistir a ele armados até os dentes. Capacete, couraça, escudo, espada e sandália. E para isso aí a gente tem que ter postura de soldado. A gente não consegue sustentar a armadura se a gente ficar desmantelado. Tem que ter exercício espiritual todos os dias. Um soldado tem que se exercitar todos os dias, senão não suporta o peso da armadura, se desequilibra na hora do combate, não tem a espada afiada. Então essa é a metáfora que é utilizada. Nós estamos armados, mas temos que exercitar. Enquanto o diabo não ataca, estamos aqui no exercício. Não é que o diabo vier para o ataque, a gente vai ir, apaga os dardos inflamados do maligno, com o quê? O escudo da fé. E ataca ele com o gládio do Espírito. O que é o gládio do Espírito? A palavra de Deus, é o que ele diz aqui, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos num treinamento para que a gente possa, no abrir da nossa boca, sacar da espada e pronto, ganhar. E diz que ele fica nas regiões celestiais, né? Então a luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Dúvidas? Sono? Sexta-feira, quase 10 horas da noite. Vocês são heróis, né? Heróis de Cristo. Porque realmente é uma batalha. A nossa irmã até perguntou, falta quanto para terminar esse curso? E eu disse, igual Jesus, faltam 4 meses ainda para a ceifa. Né? Mas já 1 ano e meio se passaram, pode acreditar, né? Ontem mesmo começamos aqui. Carta aos Filipenses. Bom, carta aos Filipenses. Paulo ele plantou a igreja em Filipos no capítulo 16 de Atos. Vocês lembram que ele está na segunda viagem missionária. Teve uma discussão grande com Barnabé. Estou sem óculos, sem relógio, tá? Vocês me dão aí um toque aí, dá um sinal assim. Que é o quê? 10. 10 para 10. Então só para falar de Filipenses mesmo. Teve uma discussão com Barnabé. Se afastou de Barnabé e saiu para a segunda viagem missionária. Quando ele saiu para a segunda viagem missionária, faltou aquele disse o Espírito Santo apartar a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho preparado. Não teve essa parte.
não teve a igreja orando, encomendando eles a graça do Senhor. Paulo foi com a cara e com a coragem. E o que você percebe? Que o Espírito Santo não permitia que eles entrassem em lugar nenhum. Paulo saiu zanzando de um canto para o outro, ele e Silas, né? Que ele pegou Silas como companheiro, e ele não entrava em lugar nenhum, porque o Espírito Santo não permitia que ele entrasse, e não ganhava almas também. Estava um sufoco. E já naquele desespero, teve uma visão, né? Apareceu um homem com vestimentas macedônicas ou europeias, né? Dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não diz que foi o Espírito Santo quem deu a visão, uma revelação. Diz assim: entendendo nós, aí Lucas já está no texto, né? Entendendo nós que Deus nos chamava para ir um pouquinho mais para o outro lado, pegamos tudo e atravessamos para a Macedônia, foram para a Europa. Onde que eles estavam? Eles estavam ali na parte da Ásia. Então estão saindo agora da Ásia, as portas estão fechadas na Ásia, as portas estão fechadas na Galácia, e agora eles estão indo para a Europa. Aí lá vai Paulo em direção à Europa. Chegando lá, zero de conhecimento com qualquer pessoa, começaram a fazer um culto aqui, um culto ali, e fizeram culto ao ar livre. Nesse que fizeram um culto ao ar livre, havia umas mulheres ali mexendo com tecido, entre elas parece que Lídia, né? Vendedora de púrpura, uma mulher requintada, e diz que Deus abriu o coração delas para que elas ouvissem o Evangelho, e recebeu os apóstolos para que começasse a pregação do Evangelho lá na casa dela. Ou graças a Deus, né? Apesar de ele ter sido intrépido, porque Paulo foi com a cara e com a coragem. A gente é o seguinte: se Deus não der um sinal de fumaça, a gente não sai do lugar, né? Deus não falou, e Paulo falou. Deus não falou, mas eu estou falando. Então ele foi, né? E aí surgiu o capítulo 16. Então a gente tem isso a aprender com o apóstolo Paulo também. Faltavam esses sinais, tá? Essa é a leitura que a gente faz. Faltaram as mesmas orientações do capítulo 13, não tinha. Chegou em Filipe, aí pregando o Evangelho, tinha uma menina lá com espírito diabólico, né? E a menina tinha um espírito de adivinho que fazia o merchandising. Esses que vos anunciam o santo caminho são homens santos da parte de Deus, fazendo merchandising. Só que era um problema que quem estava fazendo era o espírito do diabo. E a gente tem uma questão problemática aqui. A gente deve aceitar uma propaganda feita com... a propaganda parece boa, mas feita com um fundo diabólico? Não deve aceitar. O apóstolo Paulo, comovido no espírito, voltou-se à menina, né? E disse ao espírito de adivinhação que saísse da menina. A partir daquele momento o espírito saiu. E ele causou um problema, um transtorno, porque a cigana não estava mais lendo a mão. Ixi, acabou o tarô, não tinha mais tarô, búzio, não tinha mais nada, né? O espírito não descia mais no terreiro, atrapalhou tudo. Paulo chegou ali e mais nada. Isso é de verdade, está na Bíblia, de verdade, né? E a gente ouve testemunho assim. Depois que o irmão chegou, as quizumbas não foi mais para frente. É um sacrifício, é um negócio interessante aqui. Paulo expulsou, o espírito não se manifestava mais, e ele foi levado diante do magistrado da cidade, onde ele foi lançado na prisão. Você vê o conchavo que tem entre o pessoal da religião e o pessoal da política. O pessoal da política ganha dinheiro com o pessoal da religião. É um conluio, né? O diabo faz duas frentes, né? Religião e política. Colocou Paulo e tomou uma saraivada lá. De acordo com a lei romana, tinha que ser chicoteado até 39 vezes. E não 40, né? Mas para não errar a contagem, um negócio assim. Tem umas lendas em volta disso aí. Eu acho que o cara, quando está batendo, bate até o braço cansar, né? Mas faz de conta que é assim mesmo. Foi ele e Silas jogados numa prisão romana. E diz o texto que eles começaram a cantar louvores a Deus, e por volta da meia-noite veio um terremoto. E hoje na música, né, um terremoto vai acontecer hoje aqui, mas eu pergunto quem está com as costas arrebentadas. O senhor está? O senhor já está? O senhor está? Não quer terremoto, mas não quer rolar.
costa cortada, né? Tá fácil, né? Você viu o que é, né? A indústria musical. A gente acabou de estragar mais uma música. Aqui só estraga a música. Quando a gente ouvir essa música, vai lembrar dessa aula. Aí, nesse aí é que ele sai, né, junto com os prisioneiros, e ali é fundada a igreja de Filipos. Ali, no terremoto da prisão, ele converte o carcereiro, batiza o carcereiro limpa as feridas dele, e depois no outro dia ele é libertado por causa do terremoto, ele é libertado pela porta da frente, e ele estabelece a igreja de Filipos assim, uma igreja com pessoas pobres, lavadeiras, né? Aqueles são as lavadeiras, junto com o carcereiro, que é um funcionário público, numa situação de perseguição. Ele sai de Filipe e é esta igreja que mandou grana para ele aonde? Em Corinto. O pessoal era simples, mas era generoso. Eles levavam a sério a questão da ajuda missionária, e o tempo que o apóstolo Paulo esteve lá foi muito bom, só tinha um problema com duas irmãs ali na igreja, Evódia e Sintique, né? As duas irmãs estavam com confusão uma com a outra, e Paulo fala: eu rogo a Evódia e a Sintique que sintais a mesma alegria, o mesmo pensamento, né? Tenham todos o mesmo parecer, vocês são a minha alegria e coroa. Para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Se for para morrer e ir embora para casa, eu vou, alegre e contente. Mas se for para ter fruto, eu fico. Se só quero ficar por aqui enquanto eu estiver produzindo fruto. Se for para ficar jogado em cima de uma cama dando trabalho, me leva logo embora. Essa é a conversa do apóstolo Paulo. E aconteceu com ele mesmo. Morreu com mais de 60 anos de idade, estava bem, cabeça cortada. Não deu trabalho para ninguém. Não foi por doença, não foi por nada. Ele morreu decapitado, martirizado. Ou seja, nesse ponto Jesus ouviu a oração dele. Ele não foi pesado a ninguém. É uma dádiva que Deus concedeu a ele. E essa carta é chamada Carta da Alegria. Se essa daqui, de Éfeso, é a Carta Magna, que é a expressão máxima do Evangelho, essa aqui é a Carta da Alegria. Por isso Paulo fala: eu estou já satisfeito, eu estou instruído em como eu tenho que viver. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tanto sei ter fartura quanto ter escassez. O importante é ter contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. Zero. E o que levaremos dele? Zero. Nada. Tendo, porém, com o que nos cobrimos e o que comemos, estejamos, pois, contentes com isto. Ó, que maravilha, hein? Isso é pregação de domingo. De igreja cheia, né? Pronto, o Evangelho da Alegria. Realmente essa carta, com seus 4 capítulos, ela causa uma alegria muito grande quando Paulo fala: a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas. É para ficar crente. É para ficar crente mesmo. Você quer ser crente? Leia a carta aos Filipenses. Leia todo dia. Leia quantas vezes for necessário. Porque é nessa carta que ele fala que Cristo se esvaziou a si mesmo, fez-se semelhante aos homens, obediente até a morte de cruz. E ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele todo o joelho se dobre e toda a língua o confesse. Essa é a carta que enche a gente de alegria. Então, quando a gente começar a passar pelas tribulações, angústias, tristezas, leia a carta aos Filipenses. Tudo posso, ou posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Se Paulo pode, nós podemos também. Glória!
Para a semana que vem, permitindo Deus, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. A gente dando conta na semana que vem, aí a gente vai para o ponto seguinte. Aí parece que vai chegar uma data de carnaval aí, mas a gente não tem bloco evangélico, né? A semana de céu. Não. Estaremos aqui até segunda ordem.